gatas, tudo bom com vocês, meus amores? Já vou pedindo desculpa de início pela minha fala. Eu acabei de colocar o aparelho todinho. Eu tô tendo muita dificuldade de falar, ainda não me acostumei. Então eu espero que vocês relevem, daqui a pouco vocês acostumam e eu também, tá bom? Mas hoje o nosso tutorial é muito especial porque é inspirado no Outubro Rosa, esse mês super especial para nós mulheres, que é todo esse movimento, toda essa conscientização com prevenção do câncer de mama, o alerta a fazer o autoexame, consultas regulares ao ginecologista pra gente se cuidar, porque nós mulheres, nós cuidamos de todo mundo e no final das contas a gente acaba esquecendo de cuidar de nós mesmas. Então é super importante esse mês, claro que a gente tem que fazer isso durante todo o ano, mas é super importante esse mês pra nos lembrar que nós precisamos nos cuidar também. Eu espero muito que vocês gostem, o tutorial tá bem facinho e se vocês gostarem não se esqueça do meu joinha, de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber um recadinho todas as vezes que eu postar vídeos por aqui e pro YouTube entender que esse canal, esse vídeo é relevante pra você e continuar te mandando notificação. E siga também no Facebook e no Instagram pra gente ficar mais pertinho, tá bom, meus amores? Então, vamos começar. Eu já apliquei corretivo em toda a minha pálpebra e o corretivo que eu usei dessa vez foi esse aqui da paletinha da Ruby Rose. E hoje nós vamos usar duas paletinhas. Eu vou começar com a paleta Naked 3 da Urban Decay. Eu vou aplicar essa quarta sombrinha rosa aqui, é um rosa mais frio, um rosa bem clarinho, com um pincel de esfumar. Esse aqui é o L60 da Love Beauty. Essa vai ser a nossa cor de transição, então eu vou aplicar bem no meu côncavo, aqui no cantinho externo, e vou marcar até aqui o meu cantinho interno. E agora eu vou esfumar bem as bordinhas, até bem próximo da minha sobrancelha. É um rosinha bem clarinho. Agora a segunda paleta que a gente vai usar vai ser essa aqui da Catherine Hill, mas é claro que você pode adaptar do seu jeitinho aí. Eu vou aplicar esse rosa aqui, super rosa, e depois eu vou aplicar esse vinho aqui. Primeiro esse e depois esse. Com um pincel de esfumar menor, esse aqui é o A26 da Macrylan. Eu adoro esse pincel pra aplicar cores assim mais fortes, sabe? Eu vou aplicar aqui no meu cantinho externo o rosa bem vivo que eu mostrei pra vocês. Ele também é opaco. Eu vou aplicando aqui desde a raiz dos meus cílios, só no cantinho externo. Eu não vou levar essa sombra pro canto interno. Eu vou aplicando com batidinhas aqui na minha pálpebra móvel no canto externo e vou subindo levemente o côncavo. Com o restinho de sombra que tá no pincel, eu vou subindo levemente, que hoje o nosso esfumado vai ser aquele na diagonal, sabe? Então eu vou subindo com batidinhas primeiro e de forma diagonal até mais ou menos o meio da minha pálpebra móvel. E vou esfumando as bordinhas agora. Agora com o mesmo pincel eu vou aplicar aquele tom de uva ou berinjela bem aqui também no cantinho externo, dentro daquela sombra rosa que a gente acabou de aplicar. Da mesma forma eu vou subindo levemente com o restinho de sombra que ficou no pincel, eu vou subindo levemente até o meu côncavo, esfumando com movimentos circulares. Ele vai ficar manchado assim primeiro, mas daqui a pouco a gente vai arrumar. Agora com um outro pincel da Love Beauty, é o mesmo, é o L60, só que esse aqui tá limpinho. Eu vou começar a esfumar as bordinhas dessas duas cores que a gente acabou de aplicar. Sempre nesse formato diagonal, com movimentos circulares. É só pra colocar tudo no lugar, para as cores se misturarem. Se precisar eu volto um pouquinho com aquele rosa, o rosa mais clarinho, e aplico aqui na bordinha, só para a transição de cor não sumir. Pronto, inicialmente é isso. Agora eu vou usar um pincel língua de gato, esse aqui é da paleta da Naked. Esse pincel aqui nesse formato, bem fininho, de cerdas sintéticas. Eu vou aplicar só mais um pouquinho aqui dessa cor do meio aqui do corretivo da Ruby Rose. É bem pouquinho, só para limpar esse cantinho interno, porque eu vou aplicar uma sombra cintilante, eu quero que essa sombra apareça bem. Então assim, não é um cut crease, tá? É só uma limpezinha para essa cor mais clara ficar em evidência. É só o cantinho interno mesmo. E aí eu vou ajeitando com o dedinho mesmo. Dou uma leve esfumada com o próprio dedo. Agora eu volto na paleta Naked e vou usar o terceiro tom, que é um rosa bem cintilante, mas ele é bem suavezinho. Com um pincel pequenininho assim de aplicar sombra, esse aqui é o da Mary Kay. Eu vou aplicar bem aqui no cantinho interno, porque essa sombra na verdade ela não vai aparecer. Ela vai servir como base pro pigmento, pro glitter que a gente vai aplicar aqui. Então a gente vai aplicando essa sombra com batidinhas pra ela selar bem o corretivo. Aí a gente volta com aquele pincel pequenininho da Macrylan, um pouquinho daquele rosa,
cinza e a gente faz essa transição aqui já pra não ficar aquela marcação feia, sabe? Aí com o mesmo pincel eu vou aplicar essa primeira sombrinha aqui, iluminadora da paleta, abaixo da minha sobrancelha pra selar o corretivo. Aplico maior quantidade no ponto alto e arrasto para as laterais. Volto com o pincel L60 da Love e esfumo toda essa bordinha. Agora eu volto com o mesmo pincel Língua de Gato e eu vou usar esse primer aqui para glitter da NYX. Mas você pode usar qualquer colinha de glitter que você tiver, tá bom? Mas eu gosto muito dessa aqui porque o glitter fica muito bonito, assim, ele não fica aquela pasta. Ele fica bem bonitinho, então eu vou aplicar por cima dessa sombra clarinha que a gente acabou de aplicar, com batidinhas. Com o mesmo pincel pequenininho da Mary Kay, a gente vai usar esse glitter que eu amo de paixão, que é o Véu de Noiva da Lu Ferraz, que é esse glitter super fininho. Ele parece uma areinha, uma poeirinha, sabe? Ele é muito fácil de aplicar. Até sem primer ele fica lindo, porque ele é bem fininho, então ele gruda bem na pálpebra. Vou aplicar aqui. Olha que coisa linda. Com batidinhas. E aí vocês viram que tá bem marcado entre uma cor e outra, né? Entre o glitter e a sombra. Vou lá e volto com o pincel pequenininho de esfumar da Macrylan. E aí eu vou aplicando o rosinha aqui em cima dessa divisão com batidinhas. E aí eu volto com o pincel com o restinho de glitter e arrasto um pouquinho assim pra cima da cor rosinha. Só pra ficar mais intenso aqui onde a gente aplicou o primer e com menos intensidade aonde a gente não aplicou. E agora a gente já vai fazer o delineado. Eu vou usar o delineador líquido da NYX. É o preto mesmo. Eu amo esse delineador porque ele é muito pretinho e à prova d'água. E aí eu vou fazer um delineado de gatinho bem puxado, tá? Agora a gente vai para a parte inferior dos olhos e eu vou usar um pincel lápis. Esse aqui é o número 13 da Vult. Tem essa pontinha bem fininha. Eu vou aplicar primeiro abaixo da minha linha d'água esse tom aqui, o primeiro tom de transição que a gente usou da paleta Naked, esse rosinha opaco bem clarinho. Vou aplicar em toda a extensão da minha linha d'água, abaixo da minha linha d'água, na verdade. Eu desço bastante com essa sombra. E agora eu volto naquela sombra uva, berinjela, aqui da paleta da Catherine Hill e aplico bem rente aqui aos meus cílios inferiores. Mas eu não levo até o canto interno. Pronto. Agora eu vou aplicar máscara de cílios e eu vou usar a volume máximo da Eudora. Eu aplico bastante máscara nos cílios superiores e nos cílios inferiores. Eu vou aplicar cílios postiços e o que eu vou usar é o Juicy volume 05 da Kiss Nova York. Não vou aplicar nada na linha d'água. Agora eu vou aplicar os cílios postiços e já volto pra contar que batom lindão é esse aqui. E o batom que eu escolhi dessa vez é o batom líquido mate da Bruna Tavares, na cor Flávia. É esse tom de rosa, assim, super fofo, super lindo. Mas é claro que você pode adaptar, colocar um batom mais escurão, ou até mesmo um nude, que vai ficar super legal. Então é isso, meus amores, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir no Facebook e no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Um super beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!